Bom, senador, obrigado por nos atender diretamente de Brasília, né, para falar dessa notícia, né, que é importante, que foi essa medida provisória lançada pelo governo na semana passada, que promete aí revolucionar o ensino brasileiro, que está precisando de um choque aí mesmo já há muito tempo, né? Bom dia. Bom dia, é um grande prazer falar com você e com todos os ouvintes. Senador, essa transformação que está sendo pretendida no ensino, né, ela vem em boa hora e já faz muito tempo que o nosso ensino está precisando dessa reforma. Não sei se essa vai ser a reforma que atende os anseios, mas pelo menos é uma reforma, né? Ainda não é a reforma que fará a revolução que a educação precisa. Não é através dela ainda que nós vamos chegar a sermos uma Finlândia, uma Coreia do Sul, mas é um bom passo. E já estava na hora. Há décadas que se espera isso. Isso vem sendo falado desde 1932, pelos chamados pioneiros da educação. Isso o Paulo Freire colocou sempre nos trabalhos deles, do ponto de vista da sala de aula ser libertária. Brizola, Darcy já falaram tanto da necessidade de ampliar o tempo de uma criança na escola. E, finalmente, muitos defendem a formação profissionalizante do aluno, eu inclusive. E o tripé dessa reforma é esse: mais tempo na escola, mais liberdade para o aluno escolher suas disciplinas e programas profissionalizantes, que não apenas alegram ao aluno, eles adoram, se eles puderem escolher, né? Como também termina o ensino médio já com uma atividade, eu não vou dizer uma profissão, uma atividade que permita ter um emprego. Hoje, o diploma de ensino médio só serve mesmo para entrar na universidade ou em alguns trabalhos que exigem o diploma, não o que aprende no ensino médio. Senador, o senhor também, além das bandeiras, outras bandeiras que o senhor defende, né? O senhor é tido aí considerado como sendo o senador da educação, né? O que na sua visão, né, emperrou para que essa transformação, né, essa poda no currículo, né, não tivesse acontecido há mais tempo? Porque a educação nunca foi uma prioridade nem dos eleitores, nem dos eleitos. Eu vejo implícita na sua pergunta, e por que a educação não é prioridade? Porque o diagnóstico nós tínhamos, né? Hein? O diagnóstico todo mundo tinha, mas não tinha ações para promover, o diagnóstico, né? Tem de pessoas, técnicos, mas no conjunto da população brasileira, a educação não é vista como algo fundamental até aqui. Agora que está começando, e tem duas razões. Uma é porque culturalmente nós somos um povo, por alguma razão, ricos ou pobres, que a gente não considera a educação como algo fundamental, como um valor. Mesmo quem gasta um dinheiro para educar o filho, não está querendo que ele seja educado, está querendo que ele tenha um bom salário. Essa é uma realidade. É por isso que quando um menino chega no 3º ano do ensino médio e diz ao pai que quer ser professor, o pai que gastou um dinheiro numa escola particular fica furioso, porque sabe que ele vai ganhar pouco. Ele ganha pouco porque não se dá importância à educação. E o pai não gosta que ele vai ser professor porque, na verdade, quer que ele tenha um salário, não que ele seja um homem educado, uma mulher educada, que é um professor. Então, essa é a primeira razão. Não somos um povo. Dizem que no Japão, a única profissão que não tem que se abaixar, fazer reverência quando se encontra com o imperador é professor, que é considerado acima de todas as outras profissões. No Brasil, vamos falar com franqueza, está muito longe dessa reverência ao professor. Já houve um tempo, né? Então, a outra razão é que é um país dividido em duas classes, quase duas castas. E tudo que é da parte de cima a gente resolve. Tudo que é de baixo a gente abandona: água, moradia, segurança e educação. Essas duas causas. Mas o mundo está mudando. A partir de agora não vai ter emprego quem não tiver educação, quem não falar inglês, por exemplo, quem não tiver uma profissão. Então, a partir de agora, a educação é fundamental. Por isso está se despertando, e eu fico feliz que o governo tenha despertado, o novo governo, e que tenha feito por medida provisória. Tem muita gente criticando. Eu fico contente, porque tudo que é economia e outras áreas são tão importantes que se faz medida provisória. Tem urgência. A educação a gente não dava urgência. Ia devagar, manda um projeto, daqui a 2 anos vem a eleição de novo, a gente para, depois, papapá. Não, medida provisória. Agora, já discutimos há décadas tudo isso. 32 começou -se a falar em coisas desse tipo. Darcy Ribeiro, 20 anos atrás, mais até 30. Então já tem um acúmulo. Além disso, vamos ter 4 meses de debate, 3 meses, vai ter muito debate ainda. Eu mesmo vou apresentar emendas, outros vão apresentar emendas, e vai ficar problema. A gente aí apresenta leis, apresenta medidas provisórias outras, mas pelo menos está dando uma balançada. Olha, se não for por mais nada, essa minha provisória tem um grande valor. Você está me ligando para isso, porque até ontem só me ligavam por causa do impeachment ou economia.
Mas viu, senador, nós debatemos aqui, né, diariamente quase o problema da educação ou da falta dela aqui no Brasil, né? Ótimo. Mas tem um grupo de jornalistas que sempre mantém esse tema, mas a maioria não quer saber disso. Que o senhor soubesse aqui a medida provisória fez com que outros façam o que vocês sempre fazem, que é debater a educação. Mas, senador, medida provisória, já havia um modelo aí sendo gestado, né? Mas está engavetado há muito tempo aí, estava se prevendo que isso fosse votado o ano que vem. Essa medida provisória, por exemplo, ela caiu no momento aí que está gerando uma grande discussão no Brasil, né? A eficácia dela. E também, uma outra coisa, né? Nós temos que celebrar ou ela já nasce um pouco aí, porque está tendo aí muitas críticas, né? Não sei se são críticas de grupos, né, de interesse, com relação a algumas matérias que não serão mais obrigatórias, por exemplo. Sim, mas veja bem, eu sou discípulo de Paulo Freire, que dizia que a escola tem que ser livre. Temos que formar jovens para a liberdade. E como é que a gente forma jovens para a liberdade, né? Obrigando a estudar coisas que ele não quer. A gente já está fazendo um robozinho, como eu vi um aluno dizer ontem na televisão hoje de manhã. Tem que dar liberdade. Olha, no meu tempo, já tinha essa liberdade. O ensino médio era dividido em dois, científico ou clássico. Quem queria ir para advocacia, jornalismo, ia para o clássico. Ia para o clássico. O outro ia para o científico, onde eu fui, que queria ser engenheiro. Imagina eu ter que estudar grego. Se estudava grego naquela época. E, de fato, tem importância grego para quem quer ser um bom advogado. Imagine voltar a obrigar grego. Será que todo mundo ficaria contente? Tem que dar mais liberdade para o aluno. Eu até acho, sinceramente, que talvez o governo tenha recuado erradamente em matéria de 3 disciplinas que eles tinham dito que não seriam obrigatórias e voltaram a ser. Agora, além disso, tem que ver a educação daqui para frente diferente da sala de aula. Sala de aula está ficando uma coisa obsoleta. Daqui a 20, 30 anos não vai haver mais sala de aula, a não ser para os pequenos. Então o aluno pode estudar filosofia com muito mais gosto em debates. Já pensou, em vez de dar uma aula sobre a moral em Aristóteles, por meninos, você pegar, fazer um debate sobre corrupção no Brasil, e aí coloca Aristóteles. Obviamente tem que ter um professor de filosofia para orientar. Outra coisa, não está se tirando filosofia, o governo vai ter que oferecer. O aluno é que vai ter o direito de dizer que não quer fazer aquela disciplina. E como ele é obrigado a ficar na escola, mais tempo ainda, ele vai ter que fazer outras disciplinas. Então, alguns vão sair ótimos filósofos, outros vão sair ótimos matemáticos. E sabe o que vai acontecer? Quando você obriga um menino, 15 anos, para estudar filosofia se ele não quer, ou matemática se ele não quer, quando ele fica mais adulto ele não quer. Eu não estudei filosofia e hoje dedico a maior parte do meu tempo para filosofia, que fiz adulto. Eu até estava pensando, é preciso a gente ouvir os alunos, ouvir a criança. O ensino fundamental até dá para nós, como especialistas, definir. Mas a partir de 15, 16 anos, no mundo de hoje, não ouvir o aluno é expulsá-los. Eles vão embora, como estão fazendo. Deixam a escola. Para que a escola seja agradável, tem que ouvir o que é que os alunos querem estudar nela. Senador, se eu bem entendi o que o senhor tentou dizer, com relação às disciplinas obrigatórias, que um mínimo de disciplina obrigatória é saudável. Por exemplo, matemática e português e inglês são as disciplinas que estão sendo propostas, né? Como obrigatórias, né? Tem que ter, vai ter um currículo mínimo. Agora, eu sou dos que defendem o currículo mínimo mais enxuto possível. Veja bem, 3 estão de bom tamanho? Até a 4ª série, até a 9ª, a 8ª, 9ª, até o fim do ensino médio, o aluno tem que estudar matemática, as 4 operações, tem que estudar português. Mas chega uma sofisticação no 3º ano do ensino médio que talvez não precise mais aprofundar muito em gramática. Talvez não precise aprender o que eu aprendi no meu tempo, cálculo na matemática, não vai precisar. Não é matemática que deve ser obrigatória, mas sim algumas coisas da matemática. Não é português, mas algumas coisas do português que devem ser obrigatórias. O aluno tem que aprender a escrever bem e a ler com gosto. Para isso tem que ser livre. Agora, aprofundar naquilo que se aprende, muitas vezes em cursos superiores, não tem porquê exigir o aluno com 15, 16, 17 anos a estudar, não. Eu volto a insistir, precisamos ouvir os alunos e logo depois aos professores. Senador. Os professores precisam ouvir, mas eles precisam ser escutados na ótica de defenderem a educação e não na ótica de defender especificamente o interesse corporativo da categoria. Senador, está entendendo? Estou entendendo. Agora, senador, uma outra coisa, essa ampliação do tempo, né, de permanência na escola, passadas 3h30, 4 horas hoje para 7 horas, seria o tempo integral desejável, né? O senhor acha que as escolas brasileiras estão preparadas para reter um aluno em tempo integral e tem professores, né, também preparados
preparados para cumprir essa função? Nós temos duas maneiras de resolver isso. Não estamos preparados, logo não fazemos. Sou contra. A outra é, não estamos preparados. Então vamos fazer e nos prepararmos. Em outras coisas, a gente não diz, o Brasil não tem uma ponte naquele lugar. Logo, ninguém atravessa o rio. Não tem uma ponte naquele lugar. Todo mundo diz, vamos fazer uma ponte. Não tem um aeroporto, vamos fazer um aeroporto. Aliás, não tem universidade. Todo mundo quer uma universidade. Agora, quando chega e diz, a escola não está preparada para ter ensino integral. Logo, não vamos ter ensino integral? Está errado. Logo, vamos fazer a escola ensino integral. Vamos buscar mais professores. Vamos contratar mais professores. E aí tem uma outra coisa positiva. É de que não dá para esperar a formação completa de licenciatura de um professor de matemática e um professor de física. São 4 anos. Tem engenheiros por aí prontos para dar aula de matemática e física, com um pequeno cursinho de técnicas pedagógicas para eles, e um acompanhamento por assessores na escola. A gente tem que perder essa ideia de que só nós sabemos. Olha, eu sou hoje, depois de meter em educação, eu perdi um pouco o prestígio que eu sempre tive no Brasil de economista, professor de economia. Mas você sabe que eu não podia exercer nada de economia, porque eu tenho doutorado em economia na Sorbonne, mas não fiz o curso de economia aqui no Brasil de graduação. Eu ajudei a formar o Sindicato dos Economistas do Federal. Quando ele foi criado, me expulsaram. Tem que perder essa ideia do diploma. Eu quero ver se a pessoa sabe matemática e sabe ensinar matemática. Não se tem um diploma de que é professor em matemática. Priorizar o conhecimento em detrimento do canudo, né? Exatamente. O canudo é menos importante do que o cérebro. Me parece que o canudo é objeto de desejo, né? A cultura nossa, né? Na nossa cultura o canudo é que virou importante. Depois virou um passaporte para o emprego, essa é a verdade. E às vezes com pessoas mal preparadas, né? E às vezes... Agora vai pegar qualquer engenheiro da aula. Tem uns que não sabem matemática, até porque no mundo de hoje eles usam um computador de tal maneira que nem sabe matemática mais. Mas faz um teste, sabe matemática. Dá um cursinho de técnicas pedagógicas e avalia todo ano se ele está indo bem. Tem que fazer isso. Senador? Tem que fazer isso. E olha, não é só matemática e física, não. É em todas as disciplinas. Tem escritores maravilhosos no Brasil que não podem dar aula de português. Você sabia disso? Agora estamos regulamentando a profissão de historiador. Um autor de livros e livros e livros perguntou, eu vou ter que parar de publicar meus livros porque são de história? Aí alguém diz, não, ele pode publicar livros, mas não pode dar aula. Por que não pode dar aula de história? Quem escreve livros de história? Temos que quebrar essa cartorização que domina a escola. Agora, eu sei que isso que eu estou dizendo vai irritar profundamente milhares de professores e todos os sindicalistas. Todos, sem exceção. Mas eu vou voltar a insistir. Eu olho 2 coisas quando eu trabalho educação. A criança e o Brasil. O que é melhor para a criança e o que é melhor para o Brasil. Não para interesse de grupos, né? Não para interesse de grupo. Nem para saber como é o resultado disso na minha eleição. Se você dissesse, os alunos não querem a escola, querem ficar flanando na rua. Eu digo, não, aí não dá, porque é ruim para o Brasil. Então eu tenho que tê-lo na escola. Senador, assim, resumindo, essa medida provisória, o senhor acha que ela tem aí o objetivo, claro que tem esse objetivo, mas o senhor acha que ela tem esse poder aí de transformar a maneira como o aluno vê a escola hoje, onde ele sinta prazer em aprender e aprenda de fato, né? Vai ajudar muito, muito. Agora, em escolas com goteiras, cadeiras quebradas, sem giz, nem computador, nem televisão, não. O menino vai ficar com raiva, vai melhorar um pouquinho, mas ficar mais horas é ruim. Vamos brigar para que o prédio seja bonito. Por exemplo, tem que ter ar-condicionado em sala de aula. Não é possível que ar-condicionado tem esses aeroportos imensos, com temperatura que a gente tem que usar roupa de frio. Todo banco, toda lotérica. E escola não tem, não. Essa reforma não é suficiente, ela é necessária. Senador, os próximos passos, o senhor acredita que com quanto tempo já teremos aí essa poda, né, nesse currículo que é extenso hoje, né? Os países mais avançados hoje passaram por essa experiência, podaram o currículo e ganharam em salto de qualidade do aprendizado e também na qualidade de vida dos cidadãos. Né? Exatamente. Eu acho que isso aí, fazendo isso rapidamente, já vai dar uma melhora. Eu uso sempre os 2 verbos, melhora e salto. Saltar vai demorar, só isso não salta, mas isso melhora bastante. Agora o salto só virá como
eu defendo com a federalização da educação de base. Por exemplo, essa medida ainda não vai fazer o ensino fundamental de qualidade. E sem o ensino fundamental, o médio já começa perdendo. Mas eu fico feliz de ter falado com você e vamos, nas próximas semanas, analisar como é que anda o processo da medida provisória. Foi um prazer, senador, e eu gostaria de deixar aberto esse canal de comunicação aqui, quando o assunto for educação, outros assuntos, né? Contar sempre com a sua gentileza. Pode contar. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes. Obrigado, bom dia.